Nós vamos dar continuidade aos estudos envolvendo a função afim, que é a função que se apresenta na forma y igual a x mais b. Hoje, efetuaremos os exercícios no tocante ao entendimento do que significa o zero de uma função. Você vai encontrar isso no seu capítulo de número 12, apostila 3, página de números 32 e 33. Quando a gente fala em zero de uma função, nós estamos referindo, amigos, a um valor que você vai utilizar para o x, e o x pertence ao domínio, na qual a utilização desse valor vai zerar a expressão. Seja mais claro, Vanks, dê uma olhadinha no desenho que eu vou tentar mostrar para você aqui. Estou aqui fazendo um diagrama, estou aqui colocando A, estou aqui colocando B, aqui estão alguns elementos de A, com os elementos de B. Quem está no conjunto A, a gente chama de x. Quem está no conjunto B, a gente chama de y. O x é domínio, o y é a imagem. A função afim, ou função de primeiro grau, ela é escrita na forma ax mais b. Então, o que é que vai acontecer? Quando você utilizar um número no lugar do nosso amigo x, que zere a expressão matemática, ou seja, que você zere o valor da expressão, consequentemente, quando você procurar no valor da abscissa x, você vai encontrar a interseção dessa reta com o eixo das abscissas, é o seu zero. Então, quando eu colocar um zero aqui, eu já sei, é o valor que vai permitir que essa expressão toda seja igual a zero. Então, ficaria assim, ó, zero igual a x mais b, eu passaria o b para cá, ficaria menos b, passaria o a também, e ele ia passar dividindo, eu vou encontrar o x igual a menos b sobre a. Essa é a relação matemática para você obter o zero da função. Se eu perguntar para você, qual é o zero da função? Eu estou te perguntando a raiz. Como eu devo proceder? Igualando a expressão a zero. Se eu quiser usar uma relação matemática, eu quero uma expressão para eu sempre fazer direto. Está aqui, x igual a menos b sobre a. Você vai fazer a função afim igual a zero. Você vai isolar o x, você vai encontrar menos b sobre a. Dá um exemplo, Vanks. Considere a função y igual a 3x menos 9. Essa função aqui, só a título de observação, essa função é uma função crescente. Quando é que eu sei que uma função é crescente ou decrescente? Você vai olhar o sinal do A. No caso aqui, o valor do A é 3 positivo. Determinar o zero da função, como é que eu faria? Você pega essa expressão 3x menos 9 igual a zero. Vai ficar como? 3x igual a 9. Seu x vai ser 9 dividido por 3. Então, o zero da sua função é 3. Pronto. Zero da função. X igual a 3. Qual é o ponto que toca o eixo x? Os pontos são escritos dessa forma, né? Primeiro o x, depois o y. Então, eu vou ter que ponto. O ponto que eu vou ter é o número que eu achei para o zero, 3, e onde ele intercepta, 0, y0. Então, o ponto, ele é originado do número que você zerou a função, mais o zero no lugar do eixo y, o eixo das ordenadas. Lá na apostila de número 3, na sua página 33, ele pede justamente para que você possa colocar isso na prática, para visualizar o que é que acontece quando a gente faz essa análise. Veja só. Analise algebricamente a lei de formação de cada uma das funções a seguir e determine. Ele pede 3 coisas. Eu vou fazer a letra A de cada uma, depois eu faço a letra B e a letra C. Primeiro, se a função é crescente ou decrescente. Bom, aqui nesta função, o meu A é maior do que zero, tá vendo? Ó? 2x. Então, essa função é crescente. Na segunda função, o meu A é menos 5. O meu A é negativo. Então, essa função é decrescente. Muito fácil. Você vai olhar para o sinal. Se o sinal for positivo, a função é crescente. Se for negativo, é decrescente. A letra B, ele pede o zero da função. Para eu fazer o zero da função, eu vou pegar a função propriamente dita, 2x mais 6, e vou igualar a zero. Isso aqui vai ficar 2x igual a menos 6. Eu vou passar o 2 dividindo, eu vou ficar com menos 6 dividido por 2. Qual seria o zero da minha função aqui? Vanks, o zero seria menos 3. Beleza. Vamos fazer o zero da segunda. Na segunda função, eu tenho menos 5x, menos 100 igual a zero. Menos 5x, eu vou passar o 100 para cá, ele vai ficar 100 positivo. Eu vou multiplicar por menos 1 para poder trabalhar com x positivo, vou ficar com 5x igual a menos 100.
O 5 vai passar dividindo, eu vou ficar com menos 100 dividido por 5. O meu zero vai ser menos 20. Aí está o zero da primeira e da segunda função. E a terceira pergunta que ele nos faz é qual é o ponto que intercepta o eixo x. Como é que eu faço? Você vai pegar o zero que você achou, menos 3, e vai colocar o zero no lugar do y. Então o ponto é o menos 3, 0. E nessa daqui vai ser quem, Vanks? Menos 20, 0. Muito simples, fácil de resolver a tua resolução. A questão de número 2, essa vai estar já na página de número 34, ele traz para a gente o seguinte: trace os gráficos das duas funções analisadas na atividade anterior. Deixa eu falar uma coisa para você. Ontem, na nossa aula, eu te dei uma dica de como construir um gráfico de uma função afim. Eu disse para você o quê? Meu amigo, não fique preocupado com a construção do gráfico, você só precisa de 2 pontos. Primeiro, você vai fazer o quê? Primeiro, você vai marcar o ponto B no eixo Y. Então, ó, quem é o nosso B aqui? Você não tem 2x mais 6? O 6 é o seu B e o 2 é o seu A, não é assim? Então, você vem aqui e marca 6, ó. Pronto. Só isso? Só. E qual é o outro ponto, Vanks, que eu vou marcar? O segundo ponto, você vai marcar o zero da função. Ó. Você vai marcar o zero da função. Como é que a gente faz o zero? Acabei de te ensinar. Você vai pegar 2x mais 6 igual a 0 e vai resolver. 2x igual a menos 6, x igual a menos 6 dividido por 2, x igual a menos 3. Quem é esse ponto, Vanks? É o ponto menos 3, 0. Onde é que ele está? 1, 2, 3 negativo. Ele está aqui, ó. Menos 3 está aqui. O gráfico é esse, ó. Você precisa só de 2 pontos para fazer o gráfico. Eu estou fazendo um ponto aqui mais embaixo, porque eu estou sem régua. O seu gráfico seria isso. Só isso. Beleza? Vamos fazer o outro. Vanks, como é que a gente faz o outro? Vanks, o B aqui é menos 100. Eu vou fazer um gráfico com 100 espaços. Claro que não. Marque o menos 100 aqui embaixo. O primeiro ponto é sempre esse. B no eixo Y. E o segundo passo, busque o zero da função. Eu estou fazendo o cálculo de novo, desnecessariamente, porque na página anterior eu fiz isso, né? Mas eu estou fazendo para ratificar o que eu falei e você fixar no seu HD. Olha aqui, ó. Menos 5x menos 100 igual a 0. Menos 5x igual a 100. Multiplico por menos 1. 5x igual a menos 100. X igual a menos 100 dividido por 5. O x é menos 20 e o seu ponto é menos 20, 0. Menos 20 vai ser aqui, amigos, ó. E o gráfico, basta 2 pontos para você fazer uma reta. Pronto, resolveu o exercício. Vanks, é muito tranquilo, claro que é, mas eu peço a você, não deixe acumular conteúdos, continue fazendo suas atividades nas nossas aulas remotas, não deixe para a última hora fazer as suas atividades. Na página número 4 ele diz, construa os gráficos das funções e em seguida responda as perguntas. Bom, para construir gráfico eu já mostrei para você a dica. Não precisamos mais ficar fazendo imagem de 0, 1, menos 1, 2, menos 2, não precisa. Quais são os passos? Eu já lhe ensinei. Vamos lá. Primeiro passo, marque B no eixo Y. Segundo passo, 0 da função. Só isso. Então vamos fazer aqui, para você ver como você está fera. Quem é o nosso B aqui, Vanks? Nosso B aqui é 5. Então vai ficar lá em cima, ó. Pronto, está aqui o 5. Aqui o eixo Y, está aqui o eixo X. Bom, e o outro ponto que eu vou fazer? Como é que eu devo proceder? Você vai ter que calcular ali, ó. Ali você tem menos 2x mais 5 igual a 0. Menos 2x igual a menos 5. Você multiplica por menos 1. Seu x vai ser 5 sobre 2. Vanks, onde é que eu vou marcar 5 sobre 2? O 5 sobre 2, amigos, seria um número entre o 2 e o 3, porque dá 2,5. Então, você faria isso aqui, ó. 5 sobre 2. O gráfico está aqui. Perceba que esse gráfico, ele é o quê? Decrescente. Quem é que define se o gráfico é crescente ou decrescente? É o valor do A. Olha aqui, ó. Seu A é negativo. Na segunda função, na letra B, nós temos menos 3x. A
função aparece menos 3x. Quanto é o nosso b? Vanx está sem b. Então, se você está sem o seu b vale 0. Significa dizer o quê? Significa dizer que você vai passar pela origem. O segundo passo, como é que você vai fazer? Menos 3x. Você vai zerar, né? X vai ser 0 dividido por 3. O seu ponto é quem? 0, 0. Vanx, entendi toda a situação que você apresenta. Esta função aqui, ela vai passar no centro do gráfico. Vai. Ela é crescente ou decrescente, amigos? Ela é uma função decrescente. Então, além de marcar aqui na origem, seria interessante que você ficasse atento que ela tem que ser um gráfico para baixo. Tá bom? Ela também é uma função decrescente, porque o meu a é menor do que 0. E o terceiro gráfico apresentado para nós é o gráfico da letra C, h de x igual a 2x menos 5. O que é que eu vou ter que fazer? Primeiro passo, identifica o b, menos 5. Bom, marca isso aqui lá embaixo, ó. Menos 5. E você vai pegar o 2x menos 5 igualar a 0. 2x menos 5 igual a 0. 2x igual a 5. X igual a 5 sobre 2. Então, o ponto aqui é 5 sobre 2, 0. Que coincide com o ponto lá do primeiro gráfico, né? O 5 sobre 2 é aqui. É o número que fica entre o 2 e o 3. Aqui estaria a resolução da questão que ele apresenta para nós. 3 gráficos. Neste caso, o terceiro gráfico é um gráfico crescente, porque o seu a é positivo. Aí ele pergunta assim, é possível estabelecer uma relação entre o termo b e o ponto que intercepta o eixo y? Como comprovar? Bom, é possível, olha só, eu vou responder bem aqui do lado. É possível. B intercepta o eixo y. Como é que você pode comprovar isso algebricamente? Para você comprovar algebricamente, basta você fazer o quê? Basta você substituir a variável x por 0. Bastando substituir a variável x por 0. Porque toda vida que você fizer isso, quando você jogar o 0 aqui, ó, sobra quem? Menos 5. Jogou o 0 aqui, sobra 0. Jogou o 0 aqui, sobra 5. E assim por diante. Essa seria a questão da nossa página de número 34. Na própria questão 34, na página 34, ele continua conversando conosco e diz assim, considera a função constante fx igual a k. Vamos só lembrar um detalhe. O que é uma função constante? Função constante é aquela função que todos os elementos do domínio possuem a mesma imagem. Escreva um pequeno texto abordando os questionamentos a seguir. O que é possível afirmar sobre ponto de interseção com o gráfico y? Vamos colocar aqui um exemplo para que a gente pudesse, olhando esse exemplo, concluir alguma coisa. Ó, eu vou colocar aqui fx igual a 2, tá? Isso aqui não faz parte do exercício, eu estou colocando um exemplo para que a gente pudesse se situar. Está aqui o número 2 aqui em cima. Todos os elementos terão a mesma imagem. Ó, menos 1, 0, 1. Todo mundo com a mesma imagem. Que imagem, Vanx? Imagem 2. Olhando para esse gráfico, ele diz o que é possível afirmar sobre ponto de interseção do gráfico com o eixo y. Em que situação o gráfico de uma função constante apresenta algum ponto no eixo x? Vamos escrever. Primeira coisa, o gráfico de fx apresenta-se como uma reta paralela ao eixo x. Onde todos os elementos do domínio possuem a mesma imagem. Fica claro de visualizar isso, porque qualquer elemento que você pegar vai ter imagem K. Neste caso aqui, eu fiz a imagem K como sendo o número 2 para que a gente pudesse ter uma noção, né? Aí ele pede também para que a gente
Raciocine com relação em que situação o gráfico de uma função constante apresenta algum ponto no eixo x. Bom, para que ele possa aparecer algum ponto nesse eixo x, seria necessário que o valor de k fosse zero, para que você pudesse fazer esta afirmação, né? Vai passar no eixo x, ó, o gráfico apresentaria ponto no eixo x se fx for igual a quem? Se fx for igual a zero. É a única situação, porque senão você não vai conseguir. Se o f de x for igual a 1, ele já vai ficar paralelo uma unidade acima do eixo x. Se ele for menos 1, ele vai ficar abaixo. Para tocar alguém do eixo x, o gráfico seria fx igual a zero. Aqui nós trazemos para você como discutir os sinais de uma função afim. Bom, primeira coisa que você tem que saber. A função afim, preste atenção, ela é escrita na forma x mais b. O seu gráfico é uma reta. Essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Então o que é que você vai fazer? Preste atenção que eu vou mostrar aqui. Ó. Você vai desenhar o eixo x, tá? Só precisa do eixo x. O primeiro gráfico ele vai ser assim. Isso aqui quem é? Que é o zero da função. Como é que eu calculo o zero da função? Menos b sobre a. Ou vai ser assim. Menos b sobre a, que é o zero da função. Se você não quiser fazer por menos b sobre a, se você quiser zerar a função e resolver, não tem problema. O que é que eu quero que você saiba? Quem estiver acima do eixo x é positivo, quem estiver abaixo é negativo. Então aqui, ó, quem está aqui abaixo, valores negativos. Quem está aqui acima, positivos. Aqui, em cima, positivo, embaixo, negativo. Deixei o gráfico, um desenho aqui para você, ó. Quando o nosso amiguinho aqui for crescente, o A é positivo. Quando ele for decrescente, o A é negativo. Quem estiver acima do eixo x, valor positivo. Quem estiver abaixo, valor negativo. Vanks, e quem toca o eixo x? O valor é igual a zero. Ah, então está aqui o que você escreveu. Abaixo do eixo x, valores negativos. Sobre o eixo x, imagem igual a zero. Abaixo do eixo x, imagens negativas. Basta você examinar a ordenada de cada ponto. Você olha para o x e verifica se ele está acima ou abaixo no tocante ao gráfico construído, tá? Lá na página 35, ele traz para a gente um desenho. Esse desenho aqui, ele traz uma função que varia o seu comportamento, né? Ela tem uma variante no seu comportamento e ele pede para que você visualize onde é que as funções são positivas ou negativas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, lembrar do que eu te disse. Ó, quem tiver aqui em cima é positivo, quem tiver aqui embaixo é negativo. Então, vamos ver aqui. Aqui embaixo, óbvio, negativo. Aqui em cima, positivo. Aqui em cima, positivo. Aqui embaixo, negativo. Aqui em cima, positivo. Pronto, é só isso, Vanks? Só. Vanks, e esses aqui são o quê? Estes pontos aqui são iguais a zero. Então, a pergunta inicial, fx vai ser zero quando? Bom, quando x for igual a menos 2, quando x for igual a 1, quando x for igual a 5, quando x for igual a 8. Essas são as situações da minha fx igual a zero. Você sabe o que é isso, né? Isso aqui são os zeros da função. De onde é que a gente tira isso? Se você quiser saber uma relação matemática, isso aqui é menos b sobre a. Onde é que o fx é positivo? Bom, positivo começa daqui, presta atenção, ó. Vai do menos 2 até o 1. Então você faz assim, ó. Menos 2, menor que x, menor que 1. Onde é que mais é positivo aqui, moçada? Vanks, ele vai do 1 até o 5. Então, faz assim, 1 menor que x, menor que 5. Tem mais algum intervalo que ele é positivo? Tem. Lá na frente, todo mundo que é maior do que 8 é positivo. Pronto. O que a gente tem agora? Para ver onde é negativo. Os negativos, você percebe que eles estão à esquerda do menos 2? Então, x menor que menos 2. Onde mais? Entre 5 e 8, eles também são negativos. 5 menor que x, menor que 8. Esta aqui seria, literalmente, a forma de fazer o estudo de sinais. Eu estou dizendo para você onde é que a função é positiva,
Onde é que a função é negativa? Onde é que a função tem valor igual a zero? Que são os zeros da função, calculados na forma menos b sobre a. Seguindo a sequência de nossa apostila, ele pede na página de número 37 que você construa o gráfico. Eu já te disse e repito, você pode fazer o gráfico de várias formas, e eu sugiro a você esse caminho bem aqui. Isso aqui não é uma função afim? Isso aqui é uma função afim, ó. Y igual a x mais b, onde o seu a vale menos 1 e o seu b vale 3. Primeiro passo, b no eixo y. Segundo passo, zero da função. Pronto. Com esses dois você faz o gráfico, não precisa esquentar a cabeça com nada. Veja, vou desenhar aqui, ó. Tá aqui o eixo y, tá aqui o nosso eixo x. Eu vou marcar o b. Quanto é o nosso b? O nosso b vale 3. 1, 2, 3. Tá aqui o 3. Essa função aqui é uma função decrescente. Vanks, como é que você sabe que essa função é decrescente? Muito simples. O seu a é menos 1, o seu a é negativo, por isso que ela é decrescente. Bom, como é que eu vou fazer para achar o zero? Para você achar o zero da função, você faz menos x mais 3 igual a zero, passa o 3 fica negativo, você multiplica isso aqui por menos 1. Seu x vale 3. Então, quem é o zero da função? O zero da função é o ponto 3, 0. Onde é que ele está aqui, Vanks? O ponto 3, 0 está aqui, ó. 1, 2, 3. O gráfico é esse. Bom, ele pede no exercício não só o gráfico, ele também pede o estudo de sinais. Ele pede duas coisas aqui no exercício, tá bom? O gráfico já está feito. Agora nós vamos fazer o quê? Estudo de sinais. O estudo de sinais exige o quê? Verificar onde é que a função é positiva, negativa e nula o seu valor. Para fazer o estudo de sinais, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer aqui embaixo, eu vou fazer isso. Ó. Vou desenhar aqui o eixo x. Vou marcar o quê? O elemento que é o zero da função. Quem é ele? É o 3, Vanks. Pronto. Então, o que você vai fazer? Preste atenção. Positivo em cima, negativo embaixo. Então, vamos lá. Eu vou fazer o f de x maior que zero, menor que zero, igual a zero. Fazer tudo, tá? Negativo igual a zero, maior que zero. Isso aqui é o estudo de sinais. Vamos lá. Onde é que ele é negativo? Negativo são os números que estão à direita do 3. Então, quando x for maior do que 3. Pronto, só isso. Somente isso. Quando é que é zero? Quando x for igual a 3. Quando é que é negativo? Desculpe, quando é que é positivo? Quando os elementos do domínio forem menores do que 3. Pronto, está resolvido o exercício. Tranquilo demais. Próxima página, aliás, próxima página não, continua na página 37, só que agora a atividade agora é com você. Estude os sinais das funções afins. Primeiro passo, vamos fazer o quê? Vou pegar aqui esse nosso amigo, vou descobrir quem é o nosso zero. Quem é o nosso zero? Você pode fazer duas maneiras. Você pode fazer menos b sobre 2a, desculpe, menos b sobre a, ou zerar a função. 2x menos 4 igual a zero. 2x igual a 4. X igual a 4 sobre 2. Quem é o seu x? 2. Quem é o zero da função? É o ponto 2, 0. Como é que você vai fazer? Eu vou fazer assim, preste atenção. Está aqui o x. Essa função, amigos, é crescente ou decrescente? Vanks, essa função é crescente porque o a é positivo. Muito bem, tem que olhar isso aqui, é importantíssimo. Você vai marcar o 2 aqui, ó. Se ele é crescente, vai ser assim, ó. Aqui embaixo, negativo. Aqui em cima, positivo. Eu vou procurar o fx menor que 0. Vou procurar o fx igual a 0. E vou procurar o fx maior que 0. É sempre a mesma coisa, é uma resolução praticamente mecânica. Faz a primeira, faz todas. Onde é que é negativo? Quem está à esquerda do 2 tem valores negativos. Você vai escrever, ó, quando x menor que 2. Quem é fx igual a 0? É o zero da função. Quando x for igual a 2. Quando é que vai ser positivo? Está à direita do 2 ali, ó. Quando x for maior que 2. Só isso, só. Por favor, não errem. Essa função da letra B, ela traz para nós, amigos, um valor negativo para o A. Se você está observando aqui o que eu estou falando,
o A seu é menos 3, essa função é decrescente. Então, cuidado na hora de fazer o gráfico. Se você montar o gráfico errado, você erra o estudo de sinais, tá? Então, vamos procurar o zero? Vamos procurar o zero dessa função? Menos 3x mais 6 igual a zero. Menos 3x igual a menos 6, você multiplica por menos 1. 3x igual a 6, meu x vai ser quanto? 6 dividido por 3. Observe que o x aqui é 2. Mesma coisa do anterior, né? O ponto? Mesma coisa. Só que a mesma coisa tem a página 2, porque a página seguinte já vai trocar tudo. Sabe por quê? Essa função, ela é decrescente. Ela é decrescente. O seu A é negativo, ó. Então, aqui é positivo e aqui embaixo é negativo. Veja. Como é que eu faço? Faça fx menor que zero, faça fx igual a zero e faça fx maior que zero. Quando é que vai ser negativo, Vanks? Olhe para o gráfico. Os números que estão à direita do 2, então é quando o x for maior que 2. Quando é que é zero? Zero é o próprio valor da raiz, o zero da função. Quando o x for igual a 2, é quem intercepta o eixo x. Quando é que vai ser positivo? Quem está à esquerda é menor, então quando x for menor do que 2. Com estas práticas, você tem condição de fazer qualquer estudo de sinais, qualquer gráfico. Lembre-se, veja quem é o B, marque no gráfico. Veja quem é o zero da função, marque no eixo x. Para fecharmos, eu quero que você escreva no seu caderno, registre através de foto e mande para mim no WhatsApp ou no privado, um pequeno texto relatando tudo que você aprendeu sobre a função de primeiro grau. Ou seja, hoje, no período da tarde, você tem que fazer um texto falando sobre tudo que aprendeu de função afim ou função polinomial de primeiro grau. Envia para mim no privado. Qualquer dúvida que você tiver a respeito desse assunto, eu estou agora à sua inteira disposição.